Uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano é dizer sim para coisas demais, é dizer sim para coisas desnecessárias. Tem um trecho do livro Meditações do Marco Aurélio, no livro 4, que diz o seguinte: se você busca tranquilidade, faça menos. Ou, mais precisamente, faça o que é essencial. O que o logos de um ser social exige e do modo requerido. O que traz uma dupla satisfação: fazer menos, melhor. Porque a maior parte do que dizemos e fazemos não é essencial. Se você puder eliminar isso, terá mais tempo e mais tranquilidade. Pergunte a si mesmo a todo momento: isso é essencial? E nesse vídeo eu vou compartilhar 6 passos para você implementar a arte de dizer não na sua vida. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo na Hotmart. Passo número 1, clareza absoluta. Muitas vezes a gente diz sim para coisas que a gente não deveria dizer porque simplesmente a gente não tem clareza do que é de fato importante para a gente. Então eu quero trazer aqui essa provocação. O que de fato é importante para você? E à medida que o dia vai passando e você vai ser confrontado com pedidos, muitas vezes esses pedidos não são necessariamente de pessoas, e sim de qualquer coisa que visa roubar a sua atenção. Por exemplo, o celular está o tempo todo pedindo para você mexer nele. Ele está o tempo todo induzindo você a gastar tempo da sua vida olhando aquela pequena tela. E você é capaz de dizer não para o celular? Você é capaz de dizer não para um pedido que não esteja alinhado com os seus valores? Então, se você parar na rua e começar a perguntar para várias pessoas o que é importante na vida delas, as pessoas vão dizer: ah, minha família, meus amigos, minha saúde, meu desenvolvimento. E na verdade, o que a maioria das pessoas passa o dia fazendo? Inclusive eu. Muitas vezes fica lá scrollando o Instagram, o YouTube, fazendo uma coisa que não tem importância nenhuma na sua vida, que não está alinhada com seus valores. Outras vezes são amigos, pessoas próximas ou pessoas que nem são próximas, pessoas do trabalho, colegas, que pedem coisas para você, que vão tomar o seu tempo e não estão alinhadas com os seus valores, e você não tem o dever nem moral, nem profissional de fazer, e ainda assim você acaba desperdiçando o seu tempo com isso. Apesar de eu acreditar que eu perco muito tempo da minha vida mexendo no celular, eu acredito que eu protejo bem o meu tempo na maioria das vezes. Um exemplo que eu sempre lembro é o Lamp, que é meu sócio. Uma vez ele pediu para eu abrir as manhãs para eu passar a atender pessoas, seja clientes, seja parceiros de negócios. Ele disse que estava demorando muito tempo para eu atender as pessoas porque geralmente eu só faço reuniões no período da tarde. Por que eu faço isso? Porque geralmente durante as manhãs eu reservo esse tempo para que eu possa ler, para que eu possa estudar, para que eu possa pensar e me concentrar nos planos que a gente tem ali da empresa, nos planos do nosso negócio. Então por isso que eu não atendo pessoas de manhã, não faço reuniões. E ele começou a insistir que estava demorando muito tempo para que eu pudesse atender as pessoas. E eu falei para ele que caso eu parasse de estudar, caso eu parasse de me preparar, caso eu parasse de pensar, o interesse das pessoas em falar comigo ia diminuir muito. Porque quando eu chegasse para falar com elas, eu simplesmente não teria o que falar que fosse gerar valor o suficiente para que as pessoas pagassem o dinheiro que elas pagam para eventualmente ser atendidas por mim. Passo número 2. Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Mas eu gosto mais da versão do Derek Sivers, que não tem uma tradução assim muito literal em português, mas que ele fala hell yeah or no. Tem uma história dele muito legal que é a seguinte: ele tá embarcando pra Austrália e ele tá pensando assim: nossa, eu não queria estar indo pra Austrália, não queria estar indo pra Austrália, não queria estar indo pra Austrália. Era uma viagem de negócio pra participar de uma coisa que nem era tão importante assim, mas que na época ele achou conveniente dizer sim, e depois ele tava ali se arrependendo que ele não queria fazer aquela viagem. E aí ele ligou pra uma amiga dele pra começar a se lamentar sobre esse fato, e a amiga dele percebeu que na verdade ele não queria fazer aquilo, obviamente, mas que o que estava angustiando ele, na verdade, é que ele tinha deixado de poder dar sim para coisas que ele realmente queria fazer, porque ele deu sim para essa coisa que na época parecia uma coisa ok, mas que não era uma coisa realmente que ele achava foda fazer, que ele queria fazer, que estava alinhado com os valores dele. E acabou que ele percebeu que esses pequenos sims que você vai dando para as coisas medíocres que vão acontecendo no dia a dia te impedem de você ter espaço mental e tempo para realmente dizer sim quando aparece uma coisa que você acha foda do caralho de fazer. E a partir desse momento ele passou a implementar isso como uma filosofia de vida. Se não for uma coisa que ele quer muito fazer, que esteja muito alinhada com os valores dele, a resposta simplesmente é não. O que me leva diretamente ao passo 3. Não é uma sentença completa. Por que será que toda vez a gente pensa que a gente deve justificar uma resposta negativa para alguém? A gente vive num mundo muito doente em que os valores estão completamente invertidos. Por exemplo, recentemente eu recebi um convite para fazer uma palestra e eu falei que eu não poderia ir. A pessoa ficou insistindo do porquê eu não poderia ir e eu falei que eu ia reservar aquele tempo para passar com a minha família. E a pessoa continuou insistindo para que eu fizesse aquela palestra. Depois de um tempo simplesmente falando não, quando outra pessoa insistia
que eu deveria fazer alguma coisa, eu percebi que se eu falasse que eu tinha outro compromisso, as pessoas aceitavam isso melhor socialmente. Mas depois de tudo, eu cheguei na conclusão que eu não preciso me justificar do porquê eu não quero fazer alguma coisa. Eu simplesmente vou lá e digo não. Talvez no começo você tenha muita dificuldade de fazer isso sem dar justificativa. Até porque a cultura que a gente vive, essa cultura mais latina, tem essa coisa de você sempre tentar agradar e tal, de que simplesmente falar não pode ser uma atitude rude. Mas o que eu recomendo é que você simplesmente fale não, e se a pessoa insistir, você explicar para ela que aquilo não é uma prioridade para você na sua agenda no momento. Algumas vezes o que eu faço é agradecer a pessoa por ter pensado em mim e pedir para que ela compreenda. Às vezes só de eu falar isso a pessoa não fica insistindo. Mas se você quiser uma ajuda extra para aprender a não se importar com o que as pessoas pensam sobre você, eu vou deixar um outro vídeo aqui na descrição que pode te ajudar com isso. 4. Cada escolha é uma renúncia. Já diria o filósofo contemporâneo chorão do Charlie Brown Jr. No final, o que essa frase quer dizer é que cada vez que você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. Então, se você está tendo uma perda a cada escolha que você está fazendo, você precisa escolher as coisas com sabedoria. Cada sim que você diz para os outros, você está dando um não para si mesmo. Então, vale muito a pena você listar num papel quais são as suas prioridades. E depois você avaliar se você está colocando o tempo e a energia necessária para que essas prioridades se tornem parte da sua vida, se tornem realidade e não seja simplesmente uma estante cheia de livros não lidos. Tem um princípio estoico que é o memento mori, eu até tatuei isso no meu braço para eu sempre lembrar, é para você se lembrar da sua própria mortalidade. Então, sabendo que você vai morrer em breve, em pouco tempo, como você está se preparando para essa mortalidade? Como você está se preparando para você aproveitar o seu tempo aqui da melhor maneira possível? Um bom exercício é você pensar em você mesmo no seu leito de morte. Você pode fazer esse exercício pensando em você no seu leito de morte hoje, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. O que você vai ter se arrependido de não ter colocado tempo e energia? Você provavelmente não vai estar lá no seu leito de morte, prestes a ser enterrado, se lamentando que você não ficou mais 5.000 horas olhando rios no Instagram. Pode ter certeza disso. E se você é como a maioria das pessoas, você está perdendo seu tempo com coisas que não têm a menor importância. É como aquela frase que diz o seguinte: se você não tiver a sua própria agenda, você é a agenda de alguém. 5. O seu principal patrimônio é o seu tempo. Sêneca diz que a gente é muito bom em proteger propriedades, bens materiais, mas a gente é muito ruim em proteger o nosso próprio tempo. Quer um exemplo? Imagina que você está andando na rua e você encontra um amigo seu e ele simplesmente pega a sua carteira, enfia a mão lá dentro e pega R$500 da sua carteira. O que você vai fazer? Você vai ficar puto da vida, você vai querer pegar aquele dinheiro de volta, você vai se sentir roubado. Mas quando as pessoas fazem isso com o seu tempo, que muitas vezes vale muito mais do que aqueles R$500, você simplesmente deixa que as pessoas vão entrando na sua vida e pegando o seu tempo como se aquilo não tivesse tanto valor quanto o dinheiro, quando na verdade você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas você nunca pode fazer mais tempo. Qualquer pessoa que se importe com você, ela vai aceitar bem o seu não, sabendo que você está fazendo aquilo que é melhor para você. E se uma pessoa não se importa com você, você também não deveria se importar com ela ao dizer não ao que ela está pedindo. No final, todas as pessoas estão fazendo aquilo que elas acham que é melhor para elas mesmas. E você também está fazendo isso e não tem problema nenhum. A questão é que muitas vezes você se perde em fazer aquilo que é melhor para você, simplesmente para evitar o atrito e a inconveniência que é dizer não para alguma pessoa, para alguma coisa ou mesmo para algum hábito que esteja te prejudicando. Passo número 6. Se apoie nas virtudes cardeais. Se por acaso você estiver na dúvida se você deve dizer sim ou não para alguma coisa, as virtudes cardeais estoicas podem servir para você como uma boa bússola. Quais são essas virtudes? Coragem, justiça, temperança e sabedoria. Quando você faz as suas escolhas baseadas nessas virtudes, você está o tempo todo fortalecendo a sua integridade. Você está o tempo todo sendo honesto com você mesmo. Então, quando você receber um convite ou você observar você mesmo indo realizar um hábito que te faz mal, que não está alinhado com essas virtudes, você sempre tem essa possibilidade de parar, observar a situação e verificar se isso está alinhado com essas 4 virtudes estoicas. No final, toda essa coisa de você dizer não ao invés de você dizer sim, é simplesmente um passo de respeito com você mesmo, de você fazer o que está alinhado com os seus valores e não agir por mera conveniência, que geralmente é uma forma pobre de viver a vida. Deixe aqui nos comentários alguma situação que foi muito difícil para você dizer não e como você lidou com ela. Te vejo no próximo vídeo, se inscreve, dá like e tamo junto.